E o amor de Maria esteja no seu coração. A gente vai usar uma leitura. Eu gostaria de que você deixasse aberto Salmo 138. Na Bíblia Ave Maria está na página 770. Se tiver alguma tradução diferente, é outra página. Amém? Vamos rapidinho, porque o nosso horário é muito curto. Página 770. Salmo 138. 769, né? Depois a gente vai para a página seguinte. Enquanto vocês vão achando, eu vou voltar lá em Gênesis, citando a passagem onde Deus Pai, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cria Adão e dá uma ordem para Adão. Eva ainda não tinha sido criada neste momento. Deus chama Adão e fala para ele assim: não coma do fruto desta árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, certamente... Como é que Deus falou? Morrerá. Depois nós sabemos pela história que Adão e Eva vão lá, comem do fruto proibido. Aconteceu a morte de Adão e Eva imediatamente. Eles continuaram vivos, aos nossos olhos, continuaram falando, continuaram vivendo, certo? Então fala para o seu irmão assim: viver é morrer, e morrer é viver. Entenderam? Sério? Então não vou nem pregar. Se já está entendido, já está claro, então o que é viver é morrer. Uma vez que Deus falou que eles morreriam certamente, a partir do momento que eles experimentam o fruto, eles começam a morrer. E nós precisamos entender essa morte nas 3 dimensões. A primeira morte que de imediato eles experimentam é a morte espiritual. O espírito deles desconectam de Deus. É a mesma coisa que você estiver carregando seu celular na tomada e ele está 50%. E aí você vai lá e puxa. 100% seria o homem criado a partir daquele momento e ele iria se santificar para ser como Deus, para um dia viver eternamente com Deus. Mas ele foi tirado do carregador, ele foi desconectado e a partir daquele momento ele só vai gastar o que sobrou. A gente entende isso com o nosso celular, entende? Assim é a vida humana. Então viver depois do pecado é morrer. Porém, pela salvação de Cristo na nossa vida, morrer é viver. Agora eu pergunto: você quer viver ou quer morrer? Ixi, mas agora deu nó. Se a gente entender que o morrer primeiro pelo pecado, a morte espiritual, foi o desconectar de Deus, nós passamos a experimentar morte aqui enquanto nós estamos vivos. Mas com a morte física, nós vamos entrar na eternidade, que é vida eterna. Então essa morte é vida. Mas nós vamos falar da morte, que é o desconectar o celular do carregador. É a morte que aconteceu imediatamente quando eles comem o fruto, rompe a vida espiritual e o homem experimenta uma morte que começou naquele momento. E aí o que Gênesis fala? Que quando Deus, que estava acostumado todas as tardes visitar Adão e Eva no jardim, quando eles ouvem os passos, dos passos de Deus se aproximando naquela tarde, depois que eles comem o fruto, eles sentem medo. Então a primeira coisa que é a morte que o homem experimenta. Esse rompimento na vida espiritual com Deus já gerou ali no coração do ser humano
uma morte que ele começa a experimentar. Então, o medo é uma forma de morte. Você sente medo? Sente ou não? Sim. Assuma. Eu preciso que você assuma. Porque o nosso tema é a cura interior. E Deus só pode curar, Ele que é o médico dos médicos, Ele só pode curar com o amor dele a nossa vida, se nós nos reconhecemos pecadores e enfermos. Se você souber que você está com uma doença, você vai ao médico. Mas se você tiver com uma gripezinha, pode ser um câncer, mas se você acha que você está com uma gripezinha, você vai ao médico. Mas se você tivesse um câncer, você ia? Você ia atravessar a face da terra para ir atrás do médico bom. Nós estamos diante do médico dos médicos que quer curar a nossa vida. Quer curar a nossa existência. O Vanderlei trouxe a passagem dos 2 ladrões crucificados do lado de Jesus. Ele falou da morte de um, do sofrimento de um e do outro. Eu vou trazer outro aspecto. Os 2 estavam morrendo. Fisicamente eles estavam morrendo. Porém, um deles já tinha experimentado a morte espiritual, estava experimentando a morte física, que é a separação do corpo e da alma, e ele também iria experimentar a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Esse é o ladrão que ficou do lado esquerdo. O ladrão do lado direito, e isso não foi escolha de Jesus, porque ele não faz acepção de ninguém, de pessoas. O que nós precisamos entender é que a liberdade de escolha de cada um. Um escolheu a vida, um escolheu a salvação, o outro escolheu a condenação. E nós precisamos entender isso. O ladrão que estava do lado direito de Jesus, ele experimentou a morte espiritual pelo pecado, mas ele se encontrou com o Salvador, e aí foi devolvido a ele a vida que sobrepôs a morte. A vida, ou melhor, a morte de Jesus trouxe vida a todos nós. Mas ele tomou posse da salvação que estava sendo dada para ele naquele momento. Então ele experimenta ali na cruz, ele estava sendo crucificado, mas ele experimenta a vida de Jesus que trouxe vida para a totalidade da morte dele. E o que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquilo que era uma morte física, que é o que nós enxergamos, ele estava sendo crucificado, ele iria morrer, mas para quem morre com Cristo, tem a certeza da ressurreição. E um dia, toda a composição ser humano, corpo, alma e espírito, vai participar da glória de Deus eternamente. Ou, para quem desprezar a salvação de Cristo, vai experimentar a morte eternamente. Que não é a morte que nós enxergamos. A morte que nós enxergamos é aquela que o corpo cai no chão e fica morto. É só isso que a gente entende como morte. A gente não enxerga essa morte espiritual que nos desconectou de Deus, mas pelo batismo nós somos resgatados para essa vida espiritual. A morte física que já começou pelo medo, pela vergonha, pelo pecado que nós nos cometemos e nos matando, nos destruindo, desfigurando a imagem e semelhança de Deus que Ele constituiu. Então essa morte que a gente vai vivendo aqui na vida, até o cumprimento total, físico, que é a separação do corpo e da alma, mas depois que a morte está nua, sem o corpo físico, essa alma, ela pode experimentar essa morte eterna, que é a separação dela de Deus. É quando ela morre, ela passa esse tempo aqui na vida e ela não faz a escolha certa. Diante de tudo aquilo que foi pregado até agora. 2 caminhos à sua frente. Você pode escolher a vida ou a morte.
Escolha a vida para você viver eternamente com Cristo. Embora você vá passar pela morte física. Essa é a única morte que a gente não vai ter escapatória. É a morte física. Mas Jesus, ele pagou um preço altíssimo para nos livrar de todos os aspectos da morte. E o que é a cura? A cura é a gente buscar no coração de Deus, onde é a nossa origem, onde cada um de nós somos sonhados e desejados por Deus, e nele buscar a cura da nossa existência nesse mundo. Um exemplo de uma pessoa que estava morrendo, que a gente falou do ladrão, mas você não viu o rosto do ladrão, você não conheceu o ladrão. Mas eu pergunto, você conheceu o Papa Francisco? Não? Não? Sim. Vocês conheceram o Papa Francisco, né? Ele morreu de repente ou não? Foi um processo, não foi? A gente foi vendo aquele homem definhando fisicamente até chegar à morte. Mas um dia antes, ele estava muito vivo. A alma daquele homem estava muito viva. Um dia antes. Cheio de dores, carregado de dores, de sofrimento físico. Mas ele estava vivo na alma. E é isso que é a certeza de salvação. A gente não precisa ter dúvida nenhuma de uma pessoa que é salva. Quando a gente vê uma pessoa desfigurada fisicamente, mas ela está lúcida no espírito, ela está falando a verdade, ela está falando de Deus, ela está falando de esperança. Uma pessoa que está morrendo está falando de esperança, está falando de paz no mundo. Isso é a ressurreição de Cristo. É aquele que morreu com Cristo, porque cada um de nós temos que carregar sim a nossa cruz, mas nós estamos vivos com Cristo, ressuscitados com Cristo. E a cura é a gente se colocar diante dessa verdade. É a gente assumir para a nossa vida a salvação de Cristo. Como foi pregado, eu não lembro quem falou, a gente não pode querer somente o Paulo. Ah, o irmão parou de beber. Louvado seja Deus. Ah, o irmão parou de fumar, o irmão parou de roubar, parou de matar. Mas o irmão está salvo? O irmão quer a salvação de Jesus? O irmão conheceu a Deus? O irmão passou por Jesus e Jesus não foi uma pedra de tropeço? Jesus precisa ser para mim e para você fonte de vida e salvação. Fala para o seu irmão que está continuando. Jesus é fonte de vida e salvação. Então nós experimentamos a morte, vou falar da segunda morte, porque quem foi batizado e quem ainda não foi, vai ser. Se já tem o desejo de ser batizado, batizado é. Pela intenção. Tá? Só para não ficar nenhuma dúvida, porque eu sei que tem pessoas aqui que não foram batizadas no sacramento. Mas se tem a intenção, vai chegar esse momento do batismo. Essa graça do batismo devolve a vida espiritual. E não só espiritual, a física. E essa graça da cura física, da cura emocional, da cura dos traumas que a gente traz, é do interesse de Deus. Porque aquele ladrão do lado esquerdo, talvez ele foi lá, vamos pensar, vamos trazer para a nossa visão, para a nossa imaginação, o que deve ter acontecido com aquele homem para ele estar tão fechado durante a sua vida inteira e estar diante da salvação que é Jesus e ele recusar a salvação. Sabe o que gera isso no ser humano? Esse fechamento. Não sabe? Então vamos trabalhar isso. Tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida vai nos ferindo, né, as coisas negativas. Então, se uma pessoa, por exemplo, sofreu lá na sua infância, vamos começar do ventre materno. O ser humano foi criado por Deus e, como foi falado também, que eu não vou lembrar o nome de quem pregou, me perdoem, os pregadores. Mas no momento que Deus falou lá,
Eu vou voltar, eu vou pegar a nossa questão, Gênesis capítulo 1, está bem no comecinho da Bíblia? Pode pegar também. Na página 49. Eu vou lendo, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra. No versículo 2. Abra aí, página 49. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus cura a nossa alma. Então, quando você lê na palavra, o poder está nela. Se você acolhe a palavra com fé, ela cura o seu coração. A palavra é mistério sendo revelado ao nosso espírito. Então, beba da palavra. E aí fala assim no versículo 2: a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só esse versículo. Parece receita de bolo, né? Temos ali o elemento terra, temos a água, temos as trevas e temos o Espírito Santo que pairava sobre as águas. E aí fala que a terra estava sem forma e vazia, não tinha nada. E aí Deus vai lá e molda. Quando você olha para a natureza, quando você olha ali, vocês devem ter vivido a experiência, como no meu grupo de manhã partilhou, de ver a natureza e Deus falar com a pessoa. Então pensa que esse mundo estava um dia sem forma, vazio, sem nada. E Deus foi ali e modelou. Deus foi ali e criou cada detalhe que existe na natureza. E sabe de onde que Deus tirou você? Você sabe ou não? Meu Deus! Todo mundo da catequese sábado comigo. E com a Rosângela. Tem mais algum catequista, né? Júlio. A gente precisa aprender essas coisas, porque isso é que cura a nossa vida. Quando Deus pega você, para criar você, Deus juntou um pouquinho de barro lá e formou um homem. Foi assim ou não? Não. Está vendo como vocês não fizeram catequese? Sabe como que Deus criou você? Irmã, vem aqui que eu não posso ir até aí. Por favor. Você. A gente tem providencialmente uma grávida no retiro. Você sabe o que tem aqui dentro? Você é uma menina? Não. Glória a Deus. Sabe por que ela não sabe? Porque é um segredo de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele pegou daquele elemento que primeiro Ele fez o mundo, depois Ele foi lá, pegou um pouquinho, fez Adão. Foi o primeiro e único homem que foi criado dessa forma. Como que Eva foi criada? Da costela. Pelo menos isso vocês sabem. Oh, glória a Deus. Agora você e eu fomos criados aqui, ó, escondidos. Aqui no forninho. Sabe quanto tempo? Você sabe quanto tempo você ficou? Uns foram 6, 7, 8, né? O Gustavo fez 6 meses, quase que não nasce. Ali, ó. Mas está aqui, porque Deus sonhou o Gustavo. Aqui dentro tem um bebê que nem o pai, nem a mãe sabe se é menino ou menina. Só quem sabe é Deus. Então Deus, quando você vê uma mulher grávida, pode ter certeza que a mão de Deus está aqui dentro, trabalhando e modelando. Obrigada. Agora vamos lá para o Salmo 138. Deixa aberto aí que a gente vai já entrar nele. Quando Deus cria o ser humano, o primeiro homem, ele faz algo molde, um modelo, que ia ter uma composição física diferente da dos animais, né? Então o homem é de pé, o homem tem os elementos do rosto, né? 2 olhos, sobrancelha, nariz, boca, o rosto, cabelo. Só o ser humano, diante de toda a criação, é desse formato. Então isso é o formato que Deus criou. E aí o que Deus fez para que aquele ser tivesse vida? Soprou o sopro de Deus.
Isso é que faz com que o homem seja a imagem e semelhança de Deus. A alma que está dentro do ser humano é uma graça que vem do sopro de Deus, vem de dentro de Deus. Então ele modelou um corpo físico, terrestre, mas ele soprou de si e formou um ser humano. Aí eu pergunto para você, então a sua alma dentro de você é um lugar separado de você, sim ou não? Mas a sua alma é a mesma essência de Deus. Se eu pegar esse copo de água, pensa que aqui é Deus. Tudo que está aqui dentro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que o homem é? O que a alma do homem é? É isso aqui, ó. Uma gota de Deus. Se você pegar farinha, ovo, leite, fermento, e você misturar, vai sair o quê? Ou uma torta. Mas vai ser alguma coisa, né? Diferente. Tem como você ir lá e deixar o ovo já de dentro depois, se você desistiu? Tem como você falar, agora eu não quero mais, vou tirar a farinha, descer o bolo? Não. Então, quando Deus deu uma gota de si, Ele juntou elementos: terra, barro, pó, carne, que somos a condição humana, e nessa carne, quando Ele disse lá no ventre materno, haja luz, foi a união do corpo físico com o sopro divino, a alma, a essência Deus. Isso formou o ser humano. Porém, Deus deu uma liberdade. Aí a gente saiu de Deus e se tornou um ser humano, que nós podemos dizer que nós também somos Deus. Pasme. Fala para o seu irmão, você é Deus. Mas não se iluda. Não se iluda, porque foi isso que aconteceu com Satanás. Deus criou ele tão belo, tão maravilhoso, que ele olhou para si e falou: meu Deus, olha como eu sou. Olha que beleza que eu tenho. Olha os talentos que eu tenho. Então ele esqueceu que a origem dele era Deus. Isso é orgulho. É quando a criatura olha para si e esquece do seu Criador. Mas a humildade faz a gente reconhecer quem nós somos. E negar que nós somos a essência de Deus é pecado também. Se nós não reconhecermos que essa gota que Deus uniu com a carne constituiu um ser humano livre dele, para escolher ele, aí está toda a desgraça do ser humano. É esquecer dessa verdade. Então uma pessoa que vai ter vida, que vai ser curada, ela tem que ser curada a partir da verdade. Não é um momento de cura que você vai receber cura pelos traumas. Isso também. Mas é principalmente a cura da consciência. De onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Deus criou, uma vez que Ele deu a vida, e num dos elementos, Ele deu a liberdade. Então Ele tirou dele, deu para o ser humano, constituiu um ser humano e falou: agora você é livre. Livre para escolher voltar para mim, para viver comigo para sempre, ou para viver fora de mim. E qual é a sua escolha? Se a sua escolha for voltar para Deus, você já está conectando de novo o seu celular no carregador, para você ter vida. Aí vem a cura, aí vem a libertação, aí vem a salvação. Aí vem a salvação, que quando o seu corpo estiver caindo, se desconstruindo, a sua alma está viva, pronta para entrar no céu. E é isso que Deus quer para todos nós. Agora é fato que quando a gente está no retiro, é muito bom. A gente está falando de coisas maravilhosas, falando do amor de Deus. A gente até esquece que a gente tem problema, não esquece? Que segunda-feira você tem conta para pagar. Não vamos lembrar não, porque senão você vai ficar deprimido.
retiro. Não é ilusão. Ele quer nos fazer mergulhar no amor dele, para a gente ser curado, e cada, não somente em retiro, mas principalmente na Santa Missa, onde nós comungamos Jesus, trazemos a salvação para dentro da nossa alma. Quando a gente se aproxima da confissão para entregar o pecado que nos afasta dele, a gente está trazendo cura para a nossa alma. E nos momentos de oração, no grupo de oração, na catequese, no retiro, são lugares, são, vamos dizer, chamar de UTI, de médico, de alguma coisa que você vai para se curar. Mas não pode buscar a cura e depois você volta lá para o pecado. É a mesma coisa que um bêbado, uma pessoa que bebe e está morrendo com cirrose hepática, por exemplo, mas ela não quer parar de beber. Então, quando a gente não quer parar de pecar, quando a gente não toma uma decisão de não quero mais pecar, não tem como Deus curar. Não tem como Ele trabalhar na nossa existência. Agora eu pergunto para você, a sua vida foi, uma vez que você se tornou um ser humano e nasceu, a partir do momento que você foi gerado no ventre da sua mãe, já começou o seu sofrimento. Muitos aqui têm a raiz da rejeição, que aconteceu lá no ventre materno. O ideal seria que todo ser humano fosse desejado, que todo ser humano fosse amado. Mas quando isso não acontece, gera uma lacuna no nosso interior. Gera doença na nossa alma, uma ferida. Então, se uma criança, quando a mãe descobre que está grávida, se a própria mãe fala assim, ah, nossa, mais um filho, ai meu Deus, pronto. A criança, que já está lá dentro da mãe, ela escuta, ela não tem capacidade de, não tem a razão pronta, mas a alma dela está escutando. Então ali já uma lacuna, uma ferida naquela alma. Ali já é uma coisa que, se depois, futuramente, não for tratado, e pela decisão dela, porque o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Aí é a decisão da pessoa. Se me bater, eu posso revidar, né? Eu posso oferecer o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Aprendi isso com o Alberto. Por que a moeda tem duas faces? E Jesus fala, ofereça a outra face. Se alguém te bater na sua face, a outra face é você fazer o contrário. É perdoar. Não é fazer a mesma coisa que a pessoa fez com você. Então, o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu? Nossa, um abuso sexual é uma coisa muito séria, muito grave, marca a alma da pessoa para sempre. Gera tristeza, sofrimento, angústia, depressão. Uma pessoa ser rejeitada no ventre materno gera uma desistência da vida, que a pessoa passa a vida inteira se sentindo rejeitada. Ela entra na sala, ninguém olha para ela e fala, nossa, ninguém gosta de mim. E a raiz foi porque lá no ventre materno ela foi rejeitada pela mãe, pelo pai. Agora, se a gente fosse falar aqui da origem das nossas feridas, dos nossos medos, dos nossos traumas, a gente ia precisar de um retiro um dia inteiro para falar só da onde originou aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento, os medos que eu trago, as vergonhas que eu trago, as culpas que eu sinto. De onde originou? Talvez você nunca venha saber a causa, né? Se sua mãe tentou te abortar, se o seu pai te rejeitou, eu não sei. Se você foi abandonado quando você era criança, se sofreu bullying na escola, todos nós passamos por muitos motivos para viver tristes, com dor, com depressão. Mas o que Deus quer fazer conosco, né? Uma lamúria da gente ficar chorando porque aconteceu uma coisa, mas é se colocar diante daquele que pode curar. E a cura que Deus realiza não é passar um remédio por cima de uma dor séria e grave, mas só Ele pode ir na raiz. Porque o que fizeram com você não tem como apagar, mas tem como você ressignificar. Tem como você trazer para a luz de Cristo e falar, se fizeram isso comigo, isso não
não pode me paralisar, porque eu fui criado para a eternidade e eu preciso chegar lá curado. E da mesma forma como a nossa alma nasceu de Deus, ela vai passar por este mundo e ela precisa voltar para Deus. A comparação que nós podemos fazer é com o rio que nós conhecemos. Todo mundo conhece o Rio Tietê, não conhece? Lá onde você mora, tem algum rio que passa pela sua cidade? Aqui em Osasco, ou melhor, lá em Osasco, aqui em Pirapora, a gente fez vários retiros lá no centro de Pirapora, o mesmo rio que vem lá de Salesópolis, que é a nascente do Rio Tietê, ele nasce limpo. Eu não sei se você já viu uma nascente de um rio, é gotinhas. É como se fossem as almas pingando aqui no mundo, nascendo. A nascente é pura, é limpa. Dá até para você beber da água da nascente do Rio Tietê. Mas ele vai atravessando cidades, o que vai acontecendo com ele? Dá para beber água do Rio Tietê? Aqui onde a gente está, não dá. A gente já viveu essa experiência, eu vivi essa experiência na escola, quando eu fazia o magistério. A Cleise certamente deve ter vivido. Da gente ir lá conhecer a nascente do Rio Tietê em Salesópolis. Passamos por várias cidades até chegar em Porto Feliz. E lá em Porto Feliz, depois que passa, por exemplo, por Pirapora, parece neve, né? Parece o país das maravilhas pela neve. Mas não é neve, é espuma de tanta contaminação que tem no rio. Depois ela vai atravessando cidades. E quando chega lá em Itu, tem um monte de pedra, cachoeira. Essas águas vão batendo, sofrendo, se purificando. Quando chega em Porto Feliz, que foi até onde a gente foi com a escola, lá as águas do Rio Tietê já estão clarinhas, já estão transformadas. Quando deságua lá em Barra Bonita, que é quase a última parte, até desaguar, antes de desaguar no mar. Na verdade, o Rio Tietê deságua em um outro rio. O Rio Paraná, ele sabe que ele é de lá. E daí o Rio Paraná leva e deságua no mar. Todo rio nasce no mar. A gente vê ele entre as pedras. Mas se você for cavacar as pedras, você vai chegar na origem ao mar. Todo rio nasce no mar, atravessa a cidade e o destino dele é desaguar no mar. Quando ele chega no mar, ele já está puro. E se ele ainda não estiver totalmente puro, quando ele entra no mar, ele se perde. Ele se encontra com a essência dele. O que Deus está falando conosco? Que é preciso a gente entender a nossa origem, que é em Deus, que todos nós vamos voltar para Deus. Esse é o plano. Esse é o sonho. A desordem é o pecado. É o que o inimigo de Deus quis entrar na vida do ser humano para sujar, para manchar, para ferir, para que o homem termine a sua vida como um ladrão do lado esquerdo de Jesus. Amargo. Porque não se deixou curar enquanto estava vivo. Não se deixou trabalhar. Mas você que está nesse retiro tem a graça de poder atravessar a sua vida. E como eu falei, você vai voltar para a vida lá fora. Vão ter problemas, dificuldades, lutas, cruz. Mas sem você passar pelo retiro, também você vai ter cruz. As pessoas que acreditam que o dinheiro traz felicidade é uma pura ilusão. Porque o dia que uma doença bater na porta, não tem dinheiro que traga cura. O dia que a morte bater na porta de uma pessoa riquíssima, não tem dinheiro que salva a vida de um filho. E a pior desgraça do ser humano é ele ter tanta riqueza material. E quando ele morrer, ele fala: eu não tenho nada. Eu não trago nada. Nem a minha salvação, porque eu fiquei cego pelo dinheiro. E às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente está apegado a outras coisas. Apegado a pessoas, apegado a bens materiais, a coisas que nem têm valor. Mas principalmente apegado ao pecado.
que é isso que pode nos condenar. Agora, se você deseja experimentar Jesus curando a sua vida, eu convido você a deixar Ele sondar o seu coração. Eu vou ler o Salmo 138. Acompanhe comigo, como eu falei, a palavra de Deus cura o nosso coração, cura a nossa mente, cura a nossa alma. O que você precisa entender é que você foi criado por amor. Um Deus te modelou, um Deus te escolheu, um Deus te desejou. Acompanhe na sua Bíblia. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe do vosso Espírito? Para onde fugir apartado do vosso olhar? Se eu subir aos céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que lá me levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se for a luz, me há de envolver, as próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Foste vós que me flamastes as entranhas de meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma das minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia da minha vida foi prefixado desde antes que um só deles existisse. Palavras do Senhor. Essa é uma verdade. Deus nos criou. Só Deus, que hoje quer sondar o nosso coração, sondar a nossa vida, a nossa alma. Ele quer curar você, para que você possa extrair de dentro da sua alma a beleza de Deus, desfigurada pelo pecado. Tudo que está acontecendo nesse retiro, tudo que vai acontecer, porque ainda vai acontecer muita coisa boa, você vai experimentar o nascer de novo. Você vai experimentar nesse retiro o nascer de novo. Você vai experimentar a mão de Deus te tocando, o amor de Deus te curando. Você vai experimentar a essência de Deus em você, a imagem e semelhança de Deus em você sendo revigorada, restaurada. Olha para o seu irmão. Dá uma olhadinha para as pessoas que estão ao seu lado. Ela tem um rosto, não tem? Sabe quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Você consegue imaginar, calcular? Quantos seres humanos já existiram na face da Terra? Consegue assim dimensionar o que é isso? Só um Deus é capaz de, com os 5 elementos que tem no rosto de cada ser humano, criar uma feição diferente para cada um. E aí você tem coragem de se achar feio. E a palavra fala: tu me criaste
acha de modo tão maravilhoso. Quem quiser me achar feia, pode achar. Eu não me acho feia. Já me achei. Meus irmãos fizeram muito bullying comigo. Meus irmãos, só eu de mulher, no meio de 4 homens. Eu era magra que nem um palito. Vocês conhecem a Emily? Não. A Emily é magra, não é? Eu era metade da Emily. E meus irmãos falavam que eu era gorda. Agora eu olho pra mim e falo, que mentira que eles contaram pra mim. Mas eu acreditava que eu era gorda. Que eles falavam assim, sabe aquela vizinha lá, a dona Rosalina? Você é igualzinho ela. E a mulher era assim, ó. E eu acreditei naquilo a vida toda. Quando eu olho para as fotos, eu falo, gente, coisa de irmãos. Hoje eu tenho maturidade. Hoje eu consigo enxergar com o olhar de Deus. Que a beleza não está só no físico. Mas se eu ignorar que Deus me fez dela, eu estou dizendo para Deus que eu fez tudo errado. Hoje existe a harmonização facial, não é? Quem tem dinheiro já vai lá correndo e faz alguma coisa. A melhor harmonização facial que você pode fazer é deixar Deus curar o seu coração, curar a sua alma, curar o seu interior, porque a beleza vem de lá de dentro. Depois você vai se cuidar, claro, por fora. Olha a Juliana. Desculpa, tá? Olha a Juliana. Tá bonita ou não tá? Ela está se cuidando por fora. Deus quer que a gente se cuide. Isso não é vaidade de pecado, como a sociedade pregou. A vaidade de se achar melhor é outro tipo. A vaidade de se cuidar é zelo para aquilo que Deus criou. Não estou falando só da Juliana, não, mas estou falando porque está apresentável, né? Então, se cuidar é valorizar. Deus me fez. Agora, se eu ficar invejando, o outro é bonito, mas eu estou desprezando o que Deus fez. Então fala para você mesmo, Deus, eu sou belo. Eu sou maravilhosa. Eu fui criada pela mão de Deus. Agora eu vou pedir para você uma coisa. Alguém tem 100 reais para me dar? 100 reais? Puxa vida, vocês estão mais pobres que eu. Misericórdia, Senhor. Entra com a providência. Agora eu vou te pedir uma outra coisa. Você tem um sorriso para me dar? Cadê? Então dá esse sorriso para o seu irmão. Agora uma pergunta. Quanto custa o seu sorrir? Custa alguma coisa? Custa sim. Tem dia que é difícil, não é? Ah, vocês estão no retiro, gente. Amanhã vocês vão estar... Amanhã vocês vão ver como vocês vão estar. Mas no dia a dia é difícil, né? Quarta-feira no grupo de oração, na quarta-feira. Aí a gente abraça o irmão, já começa a se quebrar, né? Daqui a pouco já tá a bala aberta. Mas a gente deveria ter um semblante de alegria o tempo todo, porque não são os problemas que têm que ditar as regras da nossa vida. É a verdade internalizada. É a verdade plantada. É a verdade que vem de dentro. É difícil sim sorrir. Eu falei, quanto custa o seu sorriso? É difícil. Todo mundo fala que eu tenho um sorriso bonito. Tem até uma música com o meu nome, Rita, não sei o que, e que eu vivo cantando uma música pra mim, com Rita, você levou embora meu sorriso, uma música assim. E várias pessoas ao longo da minha história falavam do meu sorriso. Mas sabe o que o inimigo quer muitas vezes? É tirar o seu sorriso. Já aconteceram coisas na minha vida que eu cheguei no momento que eu parei de sorrir. Então aquilo que Deus te deu é marca sua. É seu, toma posse. Você pode não ter dinheiro, mas você tem um rosto, um semblante, uma vida. Só precisa você fazer a escolha certa. Falar, eu quero aquela cura. Eu quero ser curado, eu quero que o mundo conheça a
Deus fez, sem o orgulho de se sentir melhor do que ninguém, mas valorizar o que Deus fez em você. Você está disposto a isso? Está disposta a isso? Quer sentir a experiência de Deus curando o seu coração, a sua vida? Então pega a sua cadeirinha, se afasta um pouquinho do seu irmão, fica um pouquinho afastado, porque agora é você e o Senhor. Vai ter um momento que o irmão vai impor as mãos para orar por você, para te ajudar na sua cura. Mas neste momento que nós vamos cantar Sonda-me, eu convido você a viver essa experiência com o Senhor, o seu Criador. Ele que te sonda, Ele que entra nas tuas feridas, Ele que entra na sua história para te curar com amor. Só o amor de Deus cura as lacunas, as feridas, os traumas da nossa alma. Senta, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Se quiser pode se abraçar, pode deitar a cabeça nos seus braços. Fica da melhor forma para você deixar Deus te sondar. E a lembrança que o Espírito Santo trouxer é aquilo que Ele está tocando. Muitas vezes para curar é preciso mexer na ferida, isso dói. Se vier na tua lembrança qualquer parte da sua história, você só pensa, eu não estava sozinho. Deus estava lá naquele momento comigo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conhece. Sim, eu sei que me conheces meus pensamentos.
Testamento, como ser humano, que nós fomos nos ferindo, como eu disse, desde o ventre materno, quantas feridas foram geradas, quantas lacunas ficaram pela falta de amor, porque nós não recebemos amor de um outro ser humano que também é pecador e falho. E muitas vezes nós esperamos do outro, esperamos das pessoas e nos frustramos, nos decepcionamos. Vai falando para o Senhor, vai deixando vir na tua lembrança, vai deixando o Espírito Santo trazer ao seu coração as lembranças que te causam dor, as pessoas que de alguma forma te feriram. A pessoa que nós primeiramente temos contato é com a nossa mãe. E quantas feridas há na nossa vida pelas experiências negativas que nós tivemos com a nossa mãe. Tivemos muitas experiências boas do amor da mãe, mas também é verdade que a mãe falhou em alguns momentos e feridas foram abertas no nosso coração. Senhor, cura essa ferida, Jesus. Maria, nós te pedimos a Senhora como nossa mãe, dada por Deus, cura o nosso coração e preenche esse vazio, essa lacuna, essa ausência de muitas mães vivas, mas também das mães que nós perdemos porque faleceram. Nossa Senhora, ocupa este lugar, preenche esse vazio. Deus deu a Maria por mãe para curar essa ferida na nossa alma. E deixa o Espírito Santo ir passeando na sua história. A pessoa que você teve por mãe, que você tem por mãe, qual é o nome dela? Fala, mãe, eu te perdoo. Fala aí no seu interior, na experiência que você está vivendo com a sua mãe. Eu não sei quais foram as feridas que foram geradas, mas fala simplesmente, mãe, eu te perdoo. E deixa o perdão acontecer no seu coração. A figura paterna, o que o pai foi para você, a experiência que você teve com o seu pai. Eu não sei se ele esteve presente na sua vida ou se ele esteve ausente, mas de que forma que o seu pai marcou a sua vida. Certamente ele deve ter falhado em algum momento. Certamente ele deve ter ferido a sua vida de alguma forma, pequena ou grande, eu não sei. Mas você que tem uma ferida com o seu pai, pela ausência, por um ato, por um gesto, por palavras, perdoa o seu pai e fala, pai, eu te perdoo. Por mais difícil que seja para você dizer isso, é uma condição para a sua cura. Porque o perdão é uma das formas de nós experimentarmos a cura da nossa história. É a decisão, não é o sentimento, mas é a decisão de falar, eu te perdoo. E vai deixando o Espírito Santo trazer na sua lembrança tudo aquilo que Ele queira trabalhar, tudo aquilo que Ele queira que é motivo para a sua cura acontecer. Qual é a situação da sua vida que te causa vergonha, que te causa medo, que te causa dor? Qual é a situação que te aconteceu, que só você sabe? Ou talvez outras pessoas saibam, mas que te fere. Talvez as pessoas não saibam o quanto isso te magoa, te fere, te feriu, o quanto isso marcou a tua vida. Mas que você possa agora deixar Jesus ir curando a sua dor, ir curando toda a lembrança dolorosa. Pessoas que sofreram abuso sexual,
que tocaram na sua intimidade, que roubaram de você a sua dignidade. Não foi a sua culpa, mas deixa Jesus restaurar tudo aquilo que foi roubado de você. Deixa Jesus curar essa marca indelével, essa ferida, essa chaga, aquilo que está inflamado no seu coração. Tem feridas tão profundas na sua história que só o amor de Deus pode curar. Só o amor de Jesus por você, o amor derramado na cruz, pode trazer cura para as suas feridas interiores. Aquilo que aconteceu e que te fez você paralisar na vida, e hoje você sente medo de avançar, porque um dia lá no passado alguém te fez tropeçar, te fez cair, te envergonhou, te humilhou, e essa marca está aí dentro de você. Perdoa essas pessoas, perdoa seu irmão que muitas vezes zombou de você, tirou sarro da sua cara, zombou do seu problema, roubou de você o seu lugar de direito na família, ou pelo menos você interpretou dessa forma. E vai deixando o Senhor passear na sua história e trazer cura para as suas feridas, tudo aquilo que você viveu no período escolar, como foi difícil ser deixado lá na escola e enfrentar a vida sozinho, sozinha. Como foi difícil, você lembra quanto você chorou pelo apego que você tinha com a sua mãe, e de repente você foi deixado na escola para enfrentar a vida sozinho. E as vergonhas que você passou. Lembra daquela vez que você caiu da cadeira e todos riram de você? Ou que você não tinha aquela mochila que os seus amigos tinham, você não tinha aquela roupa, você não era apresentável. Vai deixando Jesus passear na sua vida, na sua história de curar. Vai deixando o Senhor sondar o seu coração. Vai deixando o Senhor passear e vir com um grande apagador espiritual para apagar aquilo que foi sendo gerado. Porque Jesus te quer curado. Ele quer que você experimente a cura, a libertação. E o que fizeram com você nunca foi Deus quem fez. Deus fala em Oséias capítulo 11 que com laços humanos Ele te amou. Os momentos que você viveu feliz foi Deus usando pessoas para te acolher. Mesmo que você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, houve alguém que te acolheu. Lembra dessas pessoas que foram importantes na sua vida. E veja atrás dessas pessoas o cuidado de Deus, o amor de Deus. Mesmo quando não te amaram, mesmo quando te rejeitaram, te desprezaram, mesmo quando você experimentou a solidão de estar sozinho no ambiente, Deus estava lá com você. E se tudo o que aconteceu não foi pior, é exatamente porque Deus estava lá com você. O amor que te criou é o amor que te sustentou, é o amor que te trouxe aqui, é o amor que fala com você e que dá um novo sentido ao sofrimento que você passou. Se antes você enxergava somente de forma negativa, Deus agora está dando luz para você enxergar o bem maior que Deus tirou daquela dor que você experimentou. Se você perdeu alguém, veja o bem que Deus tirou dessa perda. Você passou pelo luto, pela dor, pelo sofrimento, mas deste mal
que te aconteceu, Deus terá um bem maior. E a sua vida não acabou. Alguém pode ter falado para você, perdeu, acabou, mas para Deus a sua história não acabou. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem um caminho de purificação para a sua alma. Deus tem um caminho de cura para a sua vida. Você vai experimentar o novo de Deus. Mesmo que você tenha sofrido uma grande decepção amorosa e se fechou para amar, Deus quer hoje curar o seu coração dessa ferida. E Ele fala que Ele tem um novo para a sua vida. Mas é preciso que você se abra ao amor. Ao amor de Deus, não dos homens. Ao amor de Deus. E se sentir amado e amada. Para você ser capaz de amar, sem esperar o amor pobre dos outros. Mas capaz de amar, porque primeiro você está sendo amado por Deus. Quando o seu coração se sentir amado, Deus vai preparar a pessoa na sua vida. Você não vai ter que sair mais pelo mundo à procura daquilo que não é para você. Mas você vai saber esperar somente em Deus. Se você foi traído, se você foi traída, perdoa. Entrega essa pessoa para Deus. Perdoa. O perdão é libertação. E para todos aqueles que Jesus se aproximou, por mais óbvio que fosse a necessidade da cura das pessoas, o cego de ver, o paralítico de andar, Jesus perguntava para cada um: o que queres que eu te faça? E a pergunta que Deus faz para você nesta noite é: o que queres que eu te faça? Onde queres que eu te toque? Onde queres que eu te cure? Entrega a sua dor. Entrega a sua situação. Entrega aquilo que te oprime. Desfaz os votos secretos que você fez um dia de falar que eu não confio nunca mais em ninguém. Confia em Jesus. Fala para Jesus: Senhor, em Ti eu confio. Um dia eu fiz um voto de nunca mais confiar, de nunca mais me abrir para amar ninguém, porque me decepcionaram. E hoje eu reflito isso para o Senhor, de forma inconsciente, mas eu reflito isso para Ti. E desfaz esse voto secreto. Fala: Senhor, eu confio em Ti. Eu me abro para amar. Eu perdoo, sim. Talvez você fez um voto secreto de nunca mais se permitir ser enganado. E claro, você não tem que se permitir ser enganado, mas isso fez com que você se distanciasse das pessoas, criasse um muro entre você e o outro. E esse muro te separa do outro, mas também te separa de Deus. Toma a decisão de derrubar essa muralha que te impede de ver a luz, que te impede de ter vida e vida plena, vida em abundância, porque foi para isso que Jesus pagou um preço.